Meu irmão, minha irmã, com muito grandes sentimentos de fraternidade, aqui me apresento para convidá-la à leitura orante deste 27º domingo do tempo comum. É o domingo 2 de outubro. É o antepenúltimo mês do ano de 2022. É impressionante. Parece que celebrávamos há poucos dias o início do novo ano e já estamos às vésperas dos últimos meses. Somos chamados, sim, a viver bem o tempo que nos é dado como graça. Mas para esse 27º domingo do tempo comum, o texto do Evangelho a ser proclamado é Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. Primeiro a leitura, em seguida a explicação. Os apóstolos aproximaram-se de Jesus e a ele disseram: Senhor, aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu: com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissesseis a esta amoreira: arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedeceria. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá, quando volta do campo: tão logo chegues, vem para a mesa? Ou ao contrário lhe dirá: prepara meu jantar, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás por tua vez. Acaso se sentirá obrigado para com este servo por ter feito o que lhe fora mandado? Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos simples servos, fizemos apenas o que devíamos fazer. É esta, querido irmão, querida irmã, a palavra do Evangelho para este 27º domingo do tempo comum. Parecem dois temas? Aparentemente sim. Senhor, acresce em nós mais fé, ou aumenta a nossa fé. E o Senhor responde e logo a seguir começa a apresentar em forma de perguntas retóricas uma parábola. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra, guarda os animais, ao voltar, seria recompensado? Ainda continuam as responsabilidades e as tarefas e os deveres. Mas há uma conexão de fundo, sim. Vamos lá. O mal rico e Lázaro foi a parábola e o evangelho do domingo passado. Antes, fora uma outra, o bom uso do dinheiro, usar o dinheiro para poder conquistar relações sadias que assegurassem a vida e não a morte. Aqueles temas e aquelas parábolas inquietaram os discípulos e eles parecem ter percebido que despojar-se e partilhar é possível somente mediante sadias
e profundas experiências de fé. Outrora já haviam pedido: Senhor, ensina-nos a rezar. Agora o pedido é outro: aumenta em nós a fé, quase a dizer: Senhor, ensina-nos a crer. E o Senhor respondeu: com a fé que tendes, como um grão de mostarda, seríeis capazes de transportar esta amoreira para o meio do mar. Acaso é possível fazer estes milagres deste modo? A amoreira é uma árvore tradicionalmente conhecida pela profundidade das suas raízes. Fé como um grão de mostarda. São comparações e parábolas que o Senhor usa, sabemos, ele as empregava à época para ilustrar ao leitor e ao ouvinte. Não se trata de dimensionar grande, pequena, maior, menor. Nem se trata de dar fé como se tratasse de um objeto a oferecer. Do que quer falar o evangelista? Fé é relação com Deus. Não é simplesmente um conteúdo ou um pacote de verdades doutrinais, mas é, em primeiro lugar, um modo do discípulo se deixar conduzir, iluminar e fortalecer por seu Deus. Não é possível ter sensibilidade com os pobres apenas por sentimentos humanos. Isto se esgota. A tentação é de acumular, esquecendo os pobres, foi o evangelho do domingo passado. Mas para olhar com compaixão, é preciso que as relações com Deus sejam assinaladas por intimidade com Ele, como se tratasse de duas pessoas. E então, por que dizer, o Senhor afirmar, se dissesseis a esta amoreira, arranca-te, coloca-te, lança-te ao mar, isso aconteceria? Não é que a fé tenha poderes mágicos, mas quem crê, as ações, as palavras e tudo o que fizer, quem crê, sempre haverá importantes e interessantes desdobramentos. Volto ao evangelho do domingo passado. Um rico e um pobre. A história da humanidade sempre esteve assinalada por contrastes. Sempre. Como superar, ainda hoje, a pergunta? Por sistemas econômicos, por políticas públicas, por ideários, por debates, por um ativismo operativo de grupos de iluminados. É possível uma sociedade de relações mais sadias entre as pessoas na medida em que os filhos de uma sociedade deixem-se inspirar e modelar por experiências e testemunhos de fé. E isto faz milagres, opera realidades e prodígios antes tentados com todas as inteligências humanas e nunca alcançados. É isso que o evangelista pretende dizer ao seu leitor. Não é o Marcos e Mateus até dizem a montanha, arranca-te daqui e lança-te ao mar. Aqui Lucas fica com a árvore apenas, a amoreira. Mas seja como for, fé não é aquela potência para operar prodígios miraculosos, mas
São grandes as realizações humanas lá onde as reações, os sentimentos e os pensamentos forem profundamente matizados por relações profundas e intensas com Deus. E aí, o servo humilde, fizemos o que deveríamos fazer. É a imagem. Aquela época era assim. O servo pertencia ao seu senhor. A sua capacidade de atuação, de pensar, de agir e de reagir era a inteireza do servo, era uma relação de pertença com seu senhor e como modelo para o discípulo de qualquer tempo e época. Oferecer sua própria liberdade ao Senhor de quem se identifica ou em relação a quem se identifica como servo. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, se apresentou. Lá no capítulo 22, Jesus como servo da humanidade e servo de um povo. O discípulo será tanto mais livre e tanto mais homem ou mulher de fé na medida em que todas as suas liberdades e talentos estiverem voltadas para dar uma resposta ao seu Senhor. E onde isso acontecer, serão grandes as realizações em favor das relações de justiça, de bom convívio e de paz. Não é possível percorrer caminhos de grandeza humana apenas com vitalidades subjetivas. É preciso ter consciência de que somos servos e que nossa pequena vida pertence a um grande Senhor. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, para a segunda parte da nossa leitura orante, ou dizendo melhor, vamos agora orar. O texto é de Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. É o 27º domingo do tempo comum. Já lemos. Foi explicado, mas para a oração é necessária a pacificação interior. Os olhos fechados aqui é importante. Concentrar-nos sobre a nossa própria interioridade, essa interioridade corpórea, física. Os olhos fechados e vamos tentar lançar nossa atenção, nossa inteligência ao movimento respiratório. É o melhor modo de assumirmos com liberdade e consciência o domínio sobre a nossa própria corporeidade. Queira respirar de maneira lenta, graduada, serena, quase que acompanhando o movimento do ar. Passa pelas narinas, pela garganta, chega aos pulmões. O que parece algo comezinho e ordinário, na realidade é a vida que está num dinamismo permanente
de absorção do oxigênio para que o corpo permaneça vivo. Se pudéssemos contemplar, sentindo os pulmões que se inflam, o coração que bate no peito a bombear o sangue e as células que se renovam. É um movimento permanente, maravilhosamente permanente. Esta somos nós. Mas há muito mais do que ar e oxigênio. A vida humana, a consciência, a ternura, há afeto, há sonhos e esperanças neste corpo, nas nossas mentes. Então vamos dar um novo passo e pedir, assim como o ar chega aos pulmões, que o Espírito de Deus chegue à nossa mente, aos nossos sentimentos, à nossa vontade. O ar é levado pelo sangue até as fímbrias últimas do corpo. Que a luz, o calor, a sabedoria do Espírito de Deus chegue ao mais profundo da nossa capacidade de amar. Então vamos convidar agora o Espírito de Deus a participar dessa disposição nossa à oração. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem ser a força do próprio Deus, a mover nossa capacidade de amar, de perdoar, de acolher, de reconciliar. Vem transfigurar todo o bem de que somos capazes de fazer, para que nos nossos gestos e palavras apareçam os gestos e palavras do próprio Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos reler o texto. Fora explicado há pouco. Vamos reler. Não lançando os olhos sobre as páginas escritas, mas criando imagens que o texto sugeriu e foi explicado. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. Eles tinham se assustado com a parábola do rico, que talvez não fosse mau, um bom cumpridor de deveres, uma vida social bastante criativa e bastante dinâmica. Mas recordam também a parábola de Lázaro e estão assustados. Sozinhos não conseguem vislumbrar a grandeza e a lógica possível naquela parábola. E daí a pergunta e o pedido, melhor o pedido: aumenta em nós a fé. Eles reconhecem, entreolham-se até para dizer que a mudar a mente, a lógica, a compreensão e a inteligência, como a parábola do rico e do Lázaro propunha, para chegar a tanto é preciso fé, é preciso crer. Vamos até tentar contemplar aqueles discípulos aproximando-se do Senhor e dizendo: Senhor, ajuda-nos a crer. Está difícil compreender tudo. Está difícil ver grandeza, lógica e vislumbrar nobreza nesses modos.
ou nessas parábolas, Senhor. Parece que eles estão a dizer ao Senhor que é preciso ceder lugar, ou fazer com que suas inteligências cedam lugar aos modos como Deus quer interpretar a existência. Sozinhos não conseguem, então pedem. Um pede, outro e mais um está a dizer. Talvez até reforce a pergunta. Vamos tentar contemplar e imaginar. Sozinhos não conseguimos, Senhor. Ajuda-nos a crer. E então podemos observar o Senhor a falar da parábola. Ou usar aí imagens parabólicas. A fé como um grão de mostarda, capaz de, com uma palavra, fazer uma planta como a amora, deixar o lugar onde está. É a imagem criada, é a parábola contada, é a metáfora apresentada. É muito difícil, é impossível, com critérios humanos, fazer com uma palavra humana que parta uma árvore do seu lugar e se transponha em outro. Mas o Senhor repete, e eles começam a compreender que a fé não é um sistema de pensamento, mas é uma relação de confiança em Deus. Só será possível fazer da própria vida um dom se for o Senhor e seu Espírito a impregnar a própria liberdade e a inteligência. Talvez o Senhor tenha convidado aqueles discípulos a se sentarem em torno a Ele, e Ele continua a parábola. Presente na cultura da época, o servo e o seu Senhor, que trabalha no campo, que volta, que oferece seus dotes, para que a relação com o seu Senhor se mantenha nos devidas dimensões de reciprocidade. Para o servo, a melhor expressão de sua própria verdade é a relação de acolhimento da palavra, da voz e das decisões de seu Senhor. Era a mentalidade da época. Mas agora eu posso. O Senhor olha para mim e está a pedir, talvez pronuncie o meu nome. E eu queira dizer a Ele, Senhor, ajuda-me a crer. Sozinho, não sou capaz porque as minhas tentações de acúmulo, de indiferença com a dor do fraco, de frieza ante a necessidade do outro. Isso é um ambiente cultural que se criou e talvez eu tenha entorpecido a minha própria consciência. E, mais do que raciocínios a propor, o Senhor talvez diga a mim que eu preciso me esvaziar, deixar aquelas formas de pensamento que realimentam critérios de injustiça e de indiferença. Talvez o Senhor até esteja a me perguntar, conhece algum pobre? Conhece pessoas que precisam? E quem sabe Ele queira me olhar e esteja a me olhar e dizer, vá até lá e pergunte-se sobre o sentido da vida
tendo diante dos olhos aqueles sofridos que você conhece. Talvez o Senhor tenha e queira dizer isso a mim. Agora é a hora de eu lhe falar. Vou? Que tentações tendem a me segurar? Quais são as impossibilidades que me distanciam? São reais? O Senhor espera uma resposta minha. Agora é a minha oração.